O Avisa Logo está no município de Cairu. Estou aqui na frente do prédio da Câmara de Vereadores do município Arquipélago, onde hoje se comemora os 30 anos do Plano de Desenvolvimento Sustentável. Diversas autoridades e pessoas que faziam parte da gestão em 1995, quando o plano foi instalado, foram convidados para participar. Nós vamos conversar com cada um desses atores daquela época e também com os atores atuais, que falam das ações e de como esse plano impacta na vida da sociedade do município de Cairu. Para o professor Manuel Altivo, que é natural de Cairu e arquiteto e fez parte da construção do plano, ele disse que um plano como esse só é possível depois de unir diversos segmentos da sociedade. O primeiro governo do prefeito Ildécio foi um marco nesse processo evolutivo. E em cima disso, a gente tem uma ideia de governança, que é juntar universidades, empresas, governo e organizações sociais, para impulsionar o processo de desenvolvimento de uma maneira harmônica. E então, naquele momento, a Universidade Federal da Bahia, a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão, o governo municipal e o Banco do Brasil se juntaram e deram propulsão a esse plano. Depois, foi uma centelha. Nós tivemos diversos outros planos, inclusive o coroamento desse processo com o Cairu 2030. O Cairu 2030 tem a chancela do Banco Interamericano, que é a maior agência de desenvolvimento do mundo. Então, a história, sinteticamente, é isso aí. Foi a sensibilidade de Isaías, o Ribeiro, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, com o Ildécio. Essa junção deu a energia para isso. Naquele momento, eu era secretário especial de administração do Morro de São Paulo, o segundo. E o sonho de restaurar a Fortaleza começa a se concretizar a partir daquele momento que a gente faz essa posse dentro do monumento, né? Agora, para o cidadão, né, lá na ponta, né, um morador de um bairro, da periferia da cidade, de qualquer cidade do Brasil, o que é que um plano como esse impacta? Como é que isso impacta diretamente nele, que ele perceba esse impacto? Esse impacto tem dimensões ambientais, sociais e econômicas, né, que são os pilares da sustentabilidade. Então, naturalmente, não é muito fácil você levar essa percepção para o popular, né? Mas ela existe, tá? No dia a dia você vai ver aí algumas coisas que estiveram. Mas existe essa preocupação também. Só na área educacional foram dadas muitas bolsas, né? E o Décio vai falar sobre isso. E isso teve um impacto fortíssimo. A secretária de Infraestrutura do município de Itabuna foi convidada para participar do evento. Na época do projeto, em 1995, ela era presidente da Condé. Segundo ela, projetos como esse são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios. Estamos em Cairu comemorando 30 anos, que não é apenas pouca coisa, não é um aniversário de um plano que deu certo, né? Que tem que ser exemplo para o mundo inteiro, para a Bahia, para a gente entender que só há este caminho da sustentabilidade. Primeiro o planejamento, depois é a união de várias frentes, vários órgãos, instituições e uma vontade política do prefeito com os seus munícipes. Eu vim comemorar, né? Vim comemorar e vim também me enriquecer do entusiasmo, da vontade de dizer que Cairu está no caminho certo, né? Que ganha a região, ganha todo o sul da Bahia e a gente precisa estar nessa luta e nessa integração. O presidente da Câmara de Vereadores de Cairu, Picuí, citou dois momentos importantes nesses últimos 30 anos. Segundo ele, a Câmara de Vereadores, onde é o prédio hoje, e a Fortaleza de Morro de São Paulo, que fazem parte deste plano de desenvolvimento. O projeto é muito significante, é um plano que foi feito de 30 anos de desenvolvimento do município de Cairu e que hoje completa os 30 anos e está sendo comemorado. E nós temos algumas situações aí que nós olharmos e ver que realmente aconteceu, como as outras várias. Mas posso citar aqui duas situações que marcou o município de Cairu nessa estratégia do plano de desenvolvimento, né, que foi a Fortaleza de Morro de São Paulo, um patrimônio histórico do povo de Cairu, a reforma da Fortaleza, e uma outra situação é essa casa, a Casa de Câmara e Cadeia no município de Cairu, que também foi construída dentro desse plano, né, que foi de desenvolvimento.
O prefeito de Cairu, Décio Meireles, disse que o desenvolvimento do arquipélago e o resultado no sucesso do turismo, no caso de Morro de São Paulo, se deve também a esse plano de desenvolvimento sustentável. Olha, seria uma importância muito grande. Eu tive o cuidado de preparar um relatório, um pronunciamento que sintetiza tudo o que aconteceu durante esses 30 anos, que realmente começou praticamente com esse plano de desenvolvimento que foi instalado em 1995. 1º de abril de 95, nós demos posse ao Conselho de Desenvolvimento Municipal de Cairu, foi lá na Fortaleza, lá no Morro de São Paulo, e a partir dali as coisas começaram a acontecer de forma planejada, de modo que Cairu se transformou nesses 30 anos, ao longo desses 30 anos, no potencial turístico que é hoje. Não para por aí, né? As coisas continuam acontecendo, as necessidades vão surgindo, e nesse meio tempo outros planos já foram desenvolvidos, a exemplo do Cairu 2030. Agora, nesse momento, nós começamos a desenhar um plano de desenvolvimento mais específico para a cidade de Cairu e para a Vila do Galeão, para que a gente possa inserir essas duas localidades definitivamente no contexto turístico do arquipélago. Décio, do seu ponto de vista como gestor com larga experiência, um plano como esse, como é que ele chega lá na ponta do cidadão comum que não participa das discussões políticas, mas que isso impacta na vida dele? Com as ações, com as obras, com os programas que nós elaboramos, que bate no dia a dia na porta das pessoas, quando a gente pavimenta uma rua na periferia, quando a gente requalifica uma orla, potencializando o mercado, potencializando a economia, porque cria emprego, cria renda, com novas escolas, com novas unidades de saúde, com novos programas sociais. Portanto, é uma gama de serviços que a implementação de um plano desse é indispensável para que essas coisas aconteçam de forma planejada, de forma paulatina, de modo que a gente busque sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para Isaías Ribeiro, considerado peça fundamental na execução desse projeto, o momento é de comemorar, porque, segundo ele, a educação foi um dos setores que mais receberam impacto positivo com o projeto dos últimos 30 anos. Peça fundamental é a vontade política do dirigente principal, que é o prefeito. Então, lisonjeia muito, né, saber dessa opinião do povo, mas reconheço que a peça fundamental é a vontade política do prefeito. Um projeto como esse, que hoje se comemora 30 anos, obviamente teve muitos impactos positivos na história de Cairu e do cidadão. Para o senhor, quando foi no momento da concepção desse projeto, como é que tinha essa visão clara de que seria esse o resultado? Rapaz, eu tinha algumas visões. A minha visão foi sempre a elevação da promoção humana, né? A gente conquistar desenvolvimento humano para a população de Cairu. E isso a gente conquistou, eu tenho essa certeza. Lembro sempre ao prefeito Décio que a nossa principal conquista é exatamente essa. Por quê? Enquanto, naquele momento, nós fazíamos esses planos, né, os planos foram se sucedendo, né? Enquanto, no momento, a gente fazia plano, a gente comentava entre nós, por exemplo, que das pessoas, a quantidade de pessoas graduadas, a quantidade de pessoas com alguma graduação superior existente do município mal enchiam um elevador. Hoje a realidade nos diz que precisamos de muitos elevadores para preencher, para receber a população que conquistou alguma graduação superior. Então isso para mim é um prêmio imenso, porque é isso que faz a mudança da cabeça, a mudança do entendimento da realidade. Para o jornalista Carlos Alberto, que na época era secretário de Turismo de Cairu, ele disse que o plano foi fundamental para que se construísse uma cidadania, uma identidade de pertencimento, quando, por exemplo, o Morro de São Paulo ainda não era conhecido como um destino de Cairu, e sim de Valença.
Na verdade, Cairu estava apenas engatinhando em turismo. As pessoas achavam que o Morro de São Paulo, por exemplo, era do município de Valença. E o primeiro desafio que a gente teve aqui foi recuperar essa cidadania, essa questão territorial e fazer as pessoas terem a percepção de que, na verdade, Morro de São Paulo é de Cairu. E com isso, Cairu poder usufruir dos benefícios de ter um lugar tão importante, já naquela época, para o turismo do Brasil. A diferença daquela época para hoje é muito grande. Em parte, graças ao trabalho de Udécio, que foi pioneiro e teve a sensibilidade de começar a desenvolver o turismo com um plano de diretor, não é? De uma maneira ordenada, para chegar até onde chegou hoje. A gente está vendo hoje, Morro não é só mais apenas um destino nacional, é também um destino internacional. Com o plenário da Câmara de Vereadores de Cairu lotado, composto pela comunidade de Cairu, autoridades, vereadores, convidados e pessoas que fizeram parte da construção do projeto ao longo dos 30 anos, foram apresentados os resultados, as perspectivas para o futuro e o Plano Cairu 2030. Não há dúvida que absolutamente nada que seja importante e que vai gerar resultado é possível fazer sem planejamento. Então, planos, programas como esse são fundamentais para municípios como Cairu e, como disse o professor, mais de 40 outros municípios literalmente copiaram o plano e aplicaram. Assim, a sociedade é quem ganha com um desenvolvimento sustentável e principalmente planejado. Ciro Pimentel, de Cairu, para o Avisa Logo.